Um assunto informatismo. Como diz o guru, isso é semi-lamentável. Manda um salve para você. Ele quer que você fale, você já falou isso na entrevista, mas pode falar sobre os jornais, né, que estão sempre... não tem opinião, né? Aquela coisa que vem, o que tá no teleprompter lá, o cara lê... Isso aí, eu acho que é desde a Revolução Francesa, né? A propaganda é meio estranha, né? O que acontece... Eu acho que desde o Gutenberg... O que acontece é que cada um precisa desenvolver, né, as suas aptidões intelectuais para saber diferenciar aquilo que é uma informação, aquilo que é um ato que realmente aconteceu, daquilo que é uma análise, daquilo que é uma opinião, uma visão. Essas coisas às vezes vêm embaralhadas em veículos de comunicação. Mas depende do esforço individual. Agora, por outro lado, né, é sempre bom deixar claro, grupos políticos, políticos em geral, eles rotulam todo um veículo de comunicação para tentar desqualificar o veículo e fazer com que os seus seguidores e os seus eleitores não acreditem naquele veículo, mesmo quando aquele veículo diz uma verdade sobre ele. Então, isso é uma técnica de desqualificação, uma técnica de manipulação, né, de massa. Então você fala, não, aquele veículo é de esquerda, aquele veículo é petista e tal, etc. Só que muitas vezes, por exemplo, esse tipo de rótulo para um jornal, ele vem a partir de opinião de colunista. Só que dentro daquele jornal, que tem vários colunistas à esquerda, por exemplo, há bons repórteres que fazem reportagens trazendo notícias verdadeiras. E a gente precisa repercutir aquelas notícias verdadeiras que vêm daquela equipe de reportagem. Então é preciso diferenciar os colunistas e a reportagem. É claro que há reportagens enviesadas e às vezes, mesmo em reportagens enviesadas, você filtrando ali o viés, a opinião e tal, tem alguma informação verdadeira. Então, para você se orientar no debate público, você precisa desenvolver essas ferramentas de saber identificar esse tipo de coisa. O meu trabalho diário é separar propaganda e separar o que é fato. Né? É isso que eu faço, na minha coluna, é isso que eu faço no programa Papo Antagonista, segunda a sexta-feira às 18 horas, no canal do YouTube do Antagonista. E lamentavelmente, você vê essas pessoas que têm uma tendência mais à direita acreditar em tudo que o político fala sobre os veículos de comunicação que o incomodam. E você tem pessoas com tendência à esquerda acreditam em tudo que o político à esquerda fala sobre os veículos que trazem notícias incômodas. As pessoas precisam ter um senso de responsabilidade individual e ler tudo. Não recomendo isso de joga fora, cancela e tal, não sei o quê. Leia tudo que você tiver acesso, assista as coisas e você vai fazer ali um contraste e vai ver que certas informações elas são tão verdadeiras que elas vão gerando uma série de desdobramentos, né? E a realidade, aos poucos, vai se impondo. Então, agora, né, a gente está no governo Bolsonaro, então você tem uma série de pessoas negacionistas do esquema de desvio lá no gabinete do Flávio. E você teve todas as ações correspondentes, todos os desdobramentos. Então, quando a gente mostrava no começo o Bolsonaro se aproximando do Toffoli, por exemplo, Dias Toffoli, ministro do STF, que era presidente da corte até pouco tempo atrás, agora é Luiz Fux, as pessoas, isso é mentira, vocês estão inventando e tal. Aí a realidade se impõe, o Bolsonaro está sábado à noite dando um abraço no Toffoli, sendo filmado num encontro fora da agenda oficial para comer uma pizza e assistir um jogo de futebol para celebrar a indicação do Cássio Marques apadrinhado do Centrão. E quando o Bolsonaro começou a distribuir cargo pro Centrão, a gente mostrava no Diário Oficial, vocês não têm provas e tal, não sei o quê. Agora está lá, junto. Entende? Então, sempre no começo, se você está à frente, se você mantém os pés na realidade e mostra no germe, na raiz, aquilo que está acontecendo, você leva pedrada, virtual que seja, desse pessoal que não quer admitir que o político de estimação dele esteja fazendo qualquer coisa que ele não confesse em público, mas está, né? E a realidade vai se impondo, como aconteceu aí em todas essas medidas que foram tomadas a partir do momento em que o telhado de vidro se expôs. Mas uma coisa muito difícil, por exemplo, é você ter que ficar pesquisando a notícia. Você recebe uma notícia e você vai em outro veículo, aí você vai perder tanto tempo que no lugar de trabalhar, você vai ficar procurando... Mas aí é que tá. Aos poucos, se você for uma pessoa inteligente, decente, você
vai escolher aqueles veículos independentes que mantenham o mesmo padrão, o mesmo zelo pela moralidade pública, independentemente do político ou grupo político envolvido em sujeira. Agora, você tem aí um monte de gente com microfone que fica passando pano, porque quer lucrar com esse grupo político, quer lucrar com os seguidores fanatizados e limitados, obviamente, desse grupo político. Então, o sujeito trata toda a realidade, por exemplo, né, como o general Santos Cruz estava falando na segunda-feira, é direita e esquerda. A pandemia está muito acima de direita e esquerda, né? Você tem problemas vitais complexos, a realidade é muito mais complexa do que uma divisão ideológica e você precisa lidar com a realidade, entende? Então você precisa ter sensatez para resolver problemas concretos, para ter realizações. Não é você inventar um inimigo, falar mal dele e aí, o que acontece? Nada, tudo isso é espuma, né? Serve para mobilizar fanáticos na rede social. E me fala uma coisa, a turma xinga muito o jornalismo da Globo. Eu realmente não sei. O que você acha do jornalismo da Globo? Perguntinha. Você acha que ele fala tudo a verdade? Você acha que ele tem um viés político? Você tem alguma opinião sobre isso? A Globo é a mais poderosa, né, Lorde? Acho que nem precisa ter... É a emissora que mais tem dinheiro. Então eles têm mais liberdade, provavelmente, para falar. Eu imagino, estou dando uma opinião de leigo. É isso que eu estava falando, entende? Cada veículo vai ter os seus comentaristas que têm determinado tipo de viés, vai ter reportagens que podem ser tendenciosas e tal, e vai ter reportagens que são verdadeiras, vai ter simplesmente a repercussão daquilo que um grupo de investigadores descobriu e que o jornalismo precisa repercutir quando se trata de gente relevante. Então cabe a cada um filtrar. Já falei muito sobre novelas, às vezes, inclusive, de emissoras de TV, que tem uma propaganda ideológica na novela. Todas. Pois é. Então, você precisa, se você assiste, se você gosta de novela, inclusive de séries na Netflix, tem várias que têm mensagens políticas e ideológicas. Eu estava citando outro dia um exemplo de Scandal. Você tem ali mensagens e tal. Aí, às vezes você vai pesquisar, a roteirista da série é uma defensora do Partido Democrata, da esquerda e tal, já promoveu jantar para o Obama e tal. Entende? Então, se você busca entretenimento, você também tem que ter um certo filtro intelectual, por isso que vale a pena estudar esses assuntos, etc. Da mesma coisa você acompanhando o jornalismo. Inclusive, um tempo atrás, quando eu era colunista da Veja, eu estava assistindo por acaso uma entrevista com um autor de novelas, o Silvio de Abreu, e ele falou um negócio que eu usei muito, porque confirmava as minhas teses, inclusive. Ele falou, olha, na época da ditadura, todo o pessoal à esquerda que não estava conseguindo fazer teatro, não estava conseguindo fazer cinema, porque tinha censura, etc., veio para a TV fazer novela. Entende? Então se você for ver ali aquele pessoal... Que isso, fazer veio para a TV, fazer novela era uma das coisas, né? Mas a dramaturgia na TV, então, ela se desenvolveu ali naquela época, né? Estamos falando aí por volta do final dos anos 60, começo dos anos 70 e tal, a partir de escritores, autores com um viés mais à esquerda, e foi uma tradição que se manteve com algumas exceções. Então é normal que às vezes você veja numa novela uma propaganda ideológica à esquerda, né? E isso aconteceu em 2018, bastante também, época eleitoral, mas não quer dizer, né, que todas as reportagens sobre a sujeira da direita elas sejam tendenciosas por causa disso e não tem elementos de verdade. E senão é o mesmo discurso que tem os bolsonaristas contra uma emissora grande que tinham os petistas. É igual, o Lula atacava também a Globo, assim como os bolsonaristas atacam a Globo. E você pegar uma emissora inteira, seja qual for, entende? Estou falando qualquer jornal. Nós, o antagonista da Cruz Oeste, somos atacados por todos os lados, entende? Cabe a cada um saber filtrar e saber não se guiar por esse tipo de reducionismo, entende? Vai ter aquelas pessoas, às vezes tem até ambientes plurais, com vários comentaristas de linhas diferentes, etc.,
Mas às vezes tem os desinformantes também, entende? Você tem o sujeito que simplesmente é um sujeito que defende a legalização das drogas, defende a legalização do aborto e tal, um sujeito mais liberal no sentido americano, que é uma tradução mal feita, né? Mais à esquerda na área dos costumes. Isso é uma coisa. Outra coisa, e o sujeito defende aquilo com argumentos, né? E assim como você tem um cara mais à direita que pode defender com argumentos e tal. Às vezes eles tentam se matar uns aos outros, né? Se xingam, etc. Só que você tem também os desinformantes, aquelas pessoas que estão lá não só para passar pano, mas para vender uma narrativa falseada que beneficie o seu grupo político, que faça ele ficar bem com a patotinha.